Vou falar bem rapidinho aqui das funções dos ingredientes, tá? Pra gente entender o que cada ingrediente desempenha no processo final do bolo. Então, assim, começando pelos ovos, que é o principal ingrediente, assim, da massa, né? Eles são responsáveis por dar estrutura à massa e eles também ajudam na fermentação. Então, eles agem junto com o fermento para deixar a nossa massa fofinha. Açúcar. Muita gente pergunta, mas o açúcar tá ali só para adoçar a massa, né? Mas aí é que a gente também erra. A açúcar, o último componente dela vai ser o de adoçar a nossa massa. Ela também entra no ovo, entra junto ali com o ovo, né? Com o objetivo de dar estrutura, de dar cremosidade à nossa massa, de agregar ar. Ela, junto com o ovo, agrega o ar, que no resultado final vai deixar a nossa massa fofinha. O trigo é o principal ingrediente da nossa massa com função estrutural. O trigo ele é formado por uma rede de proteínas, né? O glúten é uma delas. O glúten é uma proteína presente na farinha de trigo que, quando agitada, ela forma uma rede muito forte, uma rede tridimensional muito forte. Então, o que acontece? Se a gente coloca o trigo e mexe muito, liga a batedeira, mexe com muita agressividade, o glúten se transforma nessa rede forte e faz com que a nossa massa fique pesada, fique embatumada, né? Fique seca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de adicionar a farinha de trigo à nossa massa, tá? A gordura, ela é responsável por nos dar umidade à nossa massa, agregar sabor a ela. Apesar dessa massa ser um pouco neutra, mas a gordura ela vai dar aquele saborzinho legal. E aí, por fim, o líquido, né? O líquido tá ali para nos dar umidade à massa, também ajudar nessa maciez. Lembrando que líquido em excesso também deixa a nossa massa seca, né? Ela não vai ficar muito líquida e na hora de assar, ela não vai assar. E por último, o fermento, que ele em contato com a nossa massa líquida e a temperatura do forno, vai fazer com que ela cresça. Na verdade, ele forma várias bolinhas de ar. Com o calor faz com que a nossa massa cresça bonita e fofinha. O excesso de fermento vai fazer com que essa massa fique com grandes bolhas de ar, vai ter uma pressão ali dentro da nossa forma, que com o calor, essas bolhas muito grandes de ar vai fazer com que aquele bolo cresça muito depressa, né? E o meio vai ficar cru, vai derramar no nosso forno. Então, assim, o fermento não vai ser o salvador da nossa massa, tá? Ele vai estar ali ajudando o processo final, mas nada em excesso, porque o fermento em excesso, ele também vai deixar a nossa massa seca e embatumada.